Online. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é sobre estatísticas de futebol, galera. Então tem uma análise aí de 10 jogos para esta segunda-feira, 2 de março de 2020. Então já solta o dedão no like para dar aquela fortalecida no vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí e ligue as notificações no sininho. Bem galera, como todos os vídeos aqui eu vou estar respondendo a 2 questionamentos ou a 2 comentários do vídeo anterior, beleza? Então como esse é o segundo vídeo, né, o primeiro vídeo do canal teve uma pergunta apenas, e a pergunta que foi feita foi: qual o melhor site ou aplicativo de apostas? Bem, a resposta para isso é a seguinte, galera: não existe um melhor site ou melhor aplicativo. O que existe são métodos, né, que cada pessoa ou cada apostador ou cada trader, cada punter, ele faz. O que vocês têm que procurar é qual é a maneira de vocês fazerem a análise de vocês. Então vocês têm que ter dados para ver se aquela informação realmente é coerente. E com o passar do tempo, vocês analisando os dados, né, as estatísticas, vocês vão entender melhor e vão conseguir visualizar e verificar se aquelas informações são verdadeiras ou não, beleza? Como não tivemos uma segunda pergunta, vamos para primeira análise, o primeiro jogo de hoje, galera, que se inicia aí às 15h30 entre o Cluj e o Astra, tá? No confronto direto, aí os 5 confrontos diretos, né? Nós temos aí os números que vocês estão vendo na tela, tá? Então todos os jogos vão ter essa análise bem completa, então vocês podem fazer uma pausa no vídeo para vocês analisarem melhor, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, vou fazer só alguns destaques em cada tela para o vídeo não ficar muito longo, galera, beleza? Então tá aí, galera, a gente tem aí um saldo positivo para o time da casa de gols, né? E aí agora a gente vai olhar os últimos 5 jogos de cada equipe, que é o que interessa. Então a gente tem os percentuais, né, de aproveitamento: 46,7 contra 33,3 do time visitante. Em termos de gols, galera, tá? Os gols aí, nós temos o saldo positivo para o time da casa e o saldo negativo aí para o time visitante nos últimos 5 jogos. Agora vamos analisar aí, galera, em termos de gols desse confronto, tá? Como vem andando essas duas equipes nos últimos 10 jogos, galera. Então a gente tem um percentual para cada tipo de linha de mercado, digamos assim, né? Nós temos aí mais de 0,5 gols, mais de 1,5 gols e mais de 2,5 gols. Então tem uma análise aqui de ambos, uma análise bem completa de ambos os times, tá? Como eles vêm se comportando nos últimos 10 jogos, galera. Então aqui a gente tem depois uma média final, que é um confronto, né, de percentuais, para a gente ter uma ideia de mais ou menos quantos gols é a tendência aí de sair, né, sobre essa análise que foi feita, tá? Então a gente vê que tem 85% para ter um gol na partida, né, e com uma chance de 15% de não sair nenhum gol, né, 65% de sair 2 gols na partida, pelo menos 2 gols, e 35% de sair no mínimo 3 gols. Então tá aí os percentuais, né? Então olhando para esses percentuais, a gente vê que o percentual que tá, a tendência é que saia pelo menos um gol. Já depois acima de um gol já é uma tendência que não vem acontecendo nos últimos 10 jogos, galera. Bem, em escanteios, galera, também, que é um fator bem importante, a gente tem aí ó, o número de escanteios para cada equipe, né? Tem a favor, o contra, vocês podem olhar no detalhe pausando o vídeo. E a gente tem aqui o encontro desses escanteios, né? Então, para a gente ter uma tendência, né? Tudo é tendência, galera. Estatística é tendência, ela nunca é 100% de assertividade, ou seja, não tem como alguém chegar para vocês e dizer que tem a aposta certa ou que tem números certos, que o número dessas estatísticas vai acontecer em determinado jogo. Não, números e estatísticas são tendências, tá? Então essas tendências aí ajudam, né, você a analisar e verificar o jogo para ver como é que vai se comportar essas duas equipes no confronto, beleza? E os dados ali os primeiros dados dos primeiros jogos ali, que é o confronto direto, para vocês terem uma ideia de como se comporta os dois times jogando um contra o outro. A gente analisa os últimos 5 jogos, né, para ver essa parte de aproveitamento, né, inclusive de gols, e depois a gente olha os últimos 10 jogos para ver a tendência de gols e escanteios, beleza? Nos próximos, galera, vai seguir na mesma linha que esse aqui, tá? Então o segundo jogo, galera, a segunda análise é do time do Vinto e Always Ready, tá? Então a gente tem aí o confronto, os últimos jogos, temos aí
também o aproveitamento dos últimos jogos, os gols a favor e contra, né? Vocês podem ver o saldo também em amarelo aí. E também temos aí dos últimos 10 jogos as tendências aí de placares, né? De número de gols por partida, né? Então vocês veem que tem 94%, 73%, 57%, né? Já para ter um gol por partida, 2 gols por partida ou pelo menos 3 gols na partida. Então é bem interessante. Número de escanteios também, galera. Vocês têm a favor e contra de cada equipe. E depois vocês têm um confronto direto aí, né? Para saber de como essas equipes, quantos escanteios elas criam a favor. E isso é importante para quê? Para que vocês verifiquem, digamos, quantas finalizações cada time tenta dar em gol, galera. Isso é bem importante, também tem a ver com isso, tá? Bora lá então, galera, para o próximo jogo aí, que começa às 4h30 da tarde entre o Hannover e o Kiel. E eles têm apenas um jogo, um confronto direto, né? Já nos últimos 5 jogos a gente consegue ver o aproveitamento de cada equipe, saldo de gols aí no amarelinho, vocês podem dar uma olhada aí como é que ficou nos últimos 5 jogos. A tendência de gols também, né? Para os últimos 10 jogos de cada equipe, como eles vêm se comportando, então tem os percentuais bem grandes aqui. Ambas as equipes nos últimos 10 jogos tem sido pelo menos um gol na partida, galera, dessas duas equipes. Então essas informações são bem interessantes. Indo para escanteios, né? A gente também tem várias informações legais aí, né? A gente tem a favor, o contra e uma média aí. Tem uma média de 11,6 escanteios por jogo nos últimos 10 jogos para essas equipes aí, beleza? Bora ir para o terceiro jogo, galera, que é entre o Santa Clara e o Porto. Tá aí as informações, tiveram 4 confrontos direto, né? E olhando os últimos 5 jogos aí, nós temos o aproveitamento de cada equipe, né? Entre Santa Clara e Porto. E também nos últimos 10 jogos a tendência aí de gols nas partidas, galera. Olha só que interessante. Escanteios também, né? Com destaque aí para 10,6 escanteios, né? Em média dessas equipes nos últimos 10 jogos. E destacando também aí 100%, né? Dos últimos 10 jogos dessas equipes saiu pelo menos um gol, galera, beleza? Bora aí para o quinto jogo, que é entre o Portsmouth e o Arsenal. E a gente tem aqui 5 confrontos direto, né? A gente vê que o Arsenal tem uma vantagem. E nos últimos 5 jogos aí a gente vê que ambas as equipes estão acima de 60% de aproveitamento. Também estão com saldos positivos, né, de gols. Olhando os últimos 10 jogos e a tendência aí de número de gols que saem nas partidas, a gente tem 95% aí destacando, né? Com pelo menos um gol na partida, galera. Depois tem ali 2 gols e 3 gols que vocês podem estar analisando com mais calma, né? Em escanteios aí a gente tem destaque uma média aí de 10,4 escanteios por jogo dessas equipes aí, né? Fazendo o confronto delas nos últimos 10 jogos. Então tem uma tendência bem boa de escanteios também. Indo para o sexto jogo, galera, começa a iniciar 16h45 entre o Paris FC, né? E o Lens. Eles têm 5 jogos em confronto, vocês podem ver que tá bem parelho, né? Nos confrontos aí, 2 vitórias, 2 empates, né? Aliás, 2 derrotas do time do Paris, né? 2 empates e 1 vitória apenas contra o time do Lens, né? Então a gente vê que o Lens leva uma vantagem no confronto direto. Olhando os últimos 5 jogos aí, a gente consegue visualizar melhor como andam ambas as equipes, né? A gente tem o aproveitamento de 66,7 para a equipe da casa contra 33,3 para a equipe visitante. Saldo do time da casa de gols é positivo e da equipe visitante é negativo. Olhando os últimos 10 jogos de cada equipe, vamos destacar aqui que 85% desses jogos teve pelo menos um gol, galera, né? Dos últimos 10 jogos aí desses dois times aí, do que eles jogaram, né, nas últimas 10 partidas. Olhando escanteios, a gente tem destaque aqui uma média de 8,2 escanteios, então uma tendência aí de sair pelo menos 8 escanteios, né, nos jogos desses times, beleza? Bora aí para o sétimo jogo. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, né, galera, para vocês poderem assistir com mais calma, né? A gente tem aí 5 confrontos diretos, onde a gente percebe que existe uma vantagem aí do time visitante, né? E também nos últimos 5 jogos o time visitante está com 53,3% de aproveitamento contra apenas 6,7% de aproveitamento do time da casa, né? Então, saldo de gols positivo do time visitante também, isso é importante, saldo de gols negativo do time da casa. Nos últimos 10 jogos, galera, nós temos uma tendência de 95% de sair pelo menos um gol nessas partidas aí, tá?
Então a gente pode dar uma olhada aí também em escanteios, que a gente tem aí um percentual bem grande de escanteios, que uma média de 11 escanteios pelo menos, né? Nesses últimos 10 jogos dessas equipes, tá? Então juntando os 10 jogos, galera, seria mais ou menos 10 jogos para uma, 10 jogos para outra, são 20 jogos, né? Que a gente chega nessa média de 11 escanteios, beleza? Bora lá para o oitavo jogo de hoje, que é entre Nueva Chicago e Independiente Rivadavia. Esse é um time da Argentina, galera. São bem interessantes também a gente analisar jogos da Argentina, né? Tiveram 5 confrontos diretos, o time visitante leva vantagem, né? Inclusive nos gols, bem interessante. E já nos últimos 5 jogos nós temos aí um aproveitamento igual para ambas as equipes de 33,3% apenas, e com saldo negativo de gols para o time da casa e o saldo neutro ali, saldo zero, né, para o time visitante. Olhando uma tendência dos últimos 10 jogos, a gente percebe que tem 85% aí desses últimos 10 jogos que saiu pelo menos um gol em ambas as partidas das duas equipes, beleza? Já olhando escanteios, nós temos aí uma média de 9,3 escanteios, né? E aí vocês podem olhar com calma, pausando o vídeo, o quanto tem a favor para cada time, quanto cada time tem contra. Essas análises são bem importantes quando vocês vão fazer qualquer tipo de análise de jogo, galera, beleza? Bora aí para o nono jogo, galera. O nono jogo de hoje é entre o Deportivo Riestra, né, e San Martín Tucumán. Tiveram só 2 confrontos diretos, né? Então o time visitante leva uma vantagem nos gols, né? Aliás, o time da casa leva vantagem nos gols e cada um ganhou uma partida, né, galera? E já nos últimos 5 jogos dessas equipes a gente vê um percentual bem alto até de aproveitamento de ambas, né? Bem interessantes percentuais aí de 73,3 para o time visitante e 66,7, né, para o time da casa. Em gols também ambas as equipes estão com gols positivos. Já olhando os últimos 10 jogos e as tendências aí de gols, né, de saída de gols, nós temos 85% aí de tendência de sair pelo menos um gol na partida, 60% de sair 2 gols na partida e de 20% apenas de sair 3 gols na partida. Já em escanteios, galera, nós temos aqui uma média de 8,5 escanteios aí, numa tendência geral, né, dos últimos 10 jogos dessas duas equipes aí, beleza? Bora agora para o 10º jogo de hoje, galera, que é entre Benfica e Moreirense. Eles têm um confronto direto aí de 5 jogos, né? E com vitória do Benfica de 4 jogos e apenas uma vitória do Moreirense. E o saldo positivo aí de 1,2 gols, né, para o time da casa. Nos últimos 5 jogos aí a gente consegue perceber que tem um aproveitamento bastante baixo do Benfica, né, que é o time da casa, 33,3%. Contra 53,3% do Moreirense. Bem, galera, o que vocês devem levar em conta aqui é que o Benfica joga mais competições, que joga com times mais difíceis que o time do Moreirense. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Por isso que é legal a gente olhar às vezes, né, levar em conta o confronto direto também. Olhando aí para os últimos 10 jogos, galera, a gente tem aí 100% dos últimos 10 jogos das equipes saiu pelo menos um gol. E 80% desses jogos saiu pelo menos 2 gols e 50% dos jogos saiu pelo menos 3 gols. Bem interessante esses números também. E aqui na base dos escanteios, né, nós temos aí 11,3 para o time da casa, né, numa média dos últimos 10 jogos, contra 8,9 média do time visitante. Já no confronto de ambos, aí nós temos uma média de 10,1 escanteios, né, nos últimos 10 jogos. Bem, galera, como falei para vocês, vocês podem pausar, olhar com mais calma, né? E se quiserem mais informações sobre esses 10 jogos, né, só vocês entrarem aqui no grupo do Telegram, que tá abaixo no link aqui, ou do WhatsApp, tá? O WhatsApp, na verdade, galera, é mais para assuntos gerais do canal, então tem pro Telegram, tem um especial aqui para estatísticas de futebol que você pode acessar, beleza? Então não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, galera, para não perder nenhum vídeo aqui com essas dicas, porque vai ter vídeos aqui de segunda a segunda-feira. E por favor, galera, se puder, compartilhe na humildade. O canal é pra gente crescer junto, beleza? Fui e até o próximo vídeo. Valeu!